com a palavra, senador Álvaro Dias. A vocação do Brasil é a mudança. O Brasil é uma nação em movimento. Agradeço a honra do convite, sensibilizado, agradeço a presença de todos que tiveram um longo dia de palestras técnicas, certamente cansativas, e aguardam até esse momento a finalização desse dia que certamente já foi muito produtivo. Eu agradeço a Laís, a gentileza em pessoa, uma mulher competente, extraordinária. Agradeço o Alfredo Scaff Filho, também um homem brilhante, competente, que lidera uma instituição fundamental para o estreitamento das relações do Brasil com os Estados Unidos. Os parabéns por esta iniciativa. Este é, sem dúvida, o momento mais adequado para discutirmos o que podemos fazer para melhorar as nossas relações diplomáticas, econômicas, relações comerciais que dizem respeito ao nosso desenvolvimento. Aqui nos Estados Unidos vivem hoje, segundo os números oficiais, e nós sempre suspeitamos das estatísticas, mas é preciso utilizá-las, vivem aqui cerca de 1.400.000 brasileiros. 1.600.000 brasileiros chegam todos os anos aos Estados Unidos como turistas. 35% deles aqui em Orlando, 55% deles na Flórida. Se 35% desses turistas chegam a Orlando, nada mais justo que a diplomacia brasileira instale aqui um consulado do Brasil para atender os nacionais. E desde já eu me coloco como porta-voz dos brasileiros aqui residentes para levar esse pleito ao governo brasileiro, ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que certamente será o caminho para o sucesso desse pleito, desta reivindicação. Enfim, foi-se o tempo em que o Brasil fez uma opção historicamente equivocada. Os governos petistas, me perdoem a referência, fizeram a opção de relações diplomáticas estreitadas, de relações econômicas e comerciais, com países com os quais se identificavam os nossos governantes ideologicamente. E a opção foi na contramão dos interesses do povo brasileiro. Buscaram o estreitamento de relações, repito, diplomáticas, comerciais, econômicas com países do terceiro mundo, voltando as costas para os países do primeiro mundo que poderiam e podem oferecer ao nosso país contribuição notável para o nosso desenvolvimento. E ao fazer esta opção, desperdiçamos oportunidades preciosas. Investimentos que poderiam ocorrer gerando emprego, renda, receita pública, salários, desenvolvimento, foram
investimentos expulsos do nosso país, pela incompetência de gestão e pela corrupção desbragada que tomou conta do organismo da administração pública no nosso país. Tivemos uma década e meia perdida. A falácia da publicidade oficial tentava passar a ideia que vivíamos a prosperidade, o espetáculo do crescimento. E quando nós consultávamos os números do planeta, verificávamos que o Brasil crescia apenas mais do que o Haiti, onde morava a pobreza, a miséria, o infortúnio, a violência e a guerra. Um país com as potencialidades econômicas extraordinárias que possui o Brasil, com as fascinantes belezas naturais que encantam o universo, desperdiçar as oportunidades de crescimento quando o mundo crescia e crescer mais apenas do que o pobre Haiti. Mas para eles nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento e estavam retirando da pobreza milhões de brasileiros. Hoje os números oficiais revelam: a pobreza se aprofundou e são 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Legaram-nos uma herança maldita, mas é preciso dizer que o Brasil é mais forte do que eventuais governantes fracassados. O fracasso não é do país, o fracasso é de governantes despreparados e corruptos. Porque, na verdade, durante essa década e meia, se instalou no Brasil um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. E uma organização criminosa assaltou o Brasil, dilapidando o nosso patrimônio e pilhando os cofres da nação, até que a população acordasse. E o Brasil se colocou em movimento. Milhões de brasileiros foram para as ruas a partir de 2013 e surgiu a Operação Lava Jato. Os ventos da mudança chegaram rapidamente a instituições fundamentais ao Estado de Direito Democrático no nosso país: Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça. Os ventos da mudança ainda não chegaram de forma plena no mundo da política brasileira, mas haverão de chegar. Porque no inconsciente coletivo do povo do nosso país há esse sentimento irresistível de mudança, e a mudança é inevitável. Ela já está ocorrendo a partir das aspirações do povo do nosso país. Brotou das ruas, no manifesto escrito por milhões de brasileiros nas ruas do Brasil, protestando contra a corrupção e exigindo mudanças, nasce uma nova nação. O Brasil é uma nova nação. Hoje nós podemos afirmar: as reformas ocorrem embaladas pelo desejo do nosso povo. O Brasil, disse Delfim Neto, como eu sei que estão aqui muitos brasileiros, o ex-ministro Delfim Neto, hoje com mais de 90 anos, afirmou há poucos dias: nós não somos competentes o suficiente para impedir o crescimento, o desenvolvimento do Brasil. O que ele quis dizer com isso? Em que pese a fragilidade dos governantes, em que pese os desgovernos, em que pese as escolhas infelizes para a representação popular, para os cargos executivos,
o Brasil é tão forte que ele não será contido. O desenvolvimento econômico do nosso país é a realidade inevitável. As reformas são necessárias porque desarrumaram as contas públicas e nós temos três grandes desafios. O desafio fiscal, que é a arrumação das contas públicas. O déficit se avolumou. A dívida pública cresceu de forma exorbitante. De 98 a 2007, os governantes tapavam os buracos do déficit público, resultante da incompetência administrativa, elevando as taxas de impostos. E a carga tributária do Brasil passou a ser uma das maiores do mundo. A partir de 2007 era impossível elevar taxas de impostos. E o governo passou a se endividar. E se endividou de forma incrível. Mas aí há uma grande diferença. Grandes nações também se endividaram. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão. Ocorre que o endividamento se deu para o investimento produtivo. Os recursos advindos do endividamento foram investidos produtivamente. E essas nações cresceram, se desenvolveram. O Brasil, ao contrário. O endividamento se deu para tapar buracos já abertos pela incompetência e pela corrupção. As taxas de juros se elevaram e com elas a dívida pública voou, atingindo a estratosfera. Hoje, o desafio é das reformas. O ajuste fiscal é essencial. O desafio dos investimentos, da retomada dos investimentos, porque o nosso país parou de investir, não investe de forma compatível com as suas potencialidades. E o terceiro desafio, o da produtividade, que inevitavelmente passa pela educação, pela pesquisa, pela inovação, pela ciência e tecnologia. Nós podemos demonstrar que o nosso país investiu muito pouco nesses setores essenciais para o seu desenvolvimento, com alguns exemplos. Vamos apresentar o exemplo da Coreia e Taiwan. Há 60 anos, o Brasil tinha uma renda per capita que equivalia a 15% da renda per capita norte-americana. Esses outros dois países sustentavam uma renda per capita inferior à do Brasil. Pois bem, hoje, a Coreia do Sul e Taiwan possui renda per capita 50% e 75% da americana, enquanto o Brasil possui uma renda per capita equivalente a 25% da renda americana. Ficamos para trás. Eles nos superaram e avançaram. Mas hoje, o Brasil está consciente da sua força, das suas potencialidades, e nós devemos sempre distinguir o nosso país dos seus governantes. Eu repito, os governantes fracassam, o povo brasileiro não admite o fracasso, rejeita o fracasso, e por isso o nosso destino é de grandeza, é de desenvolvimento, é a construção de uma grande nação. Certamente aqueles que vieram para cá vieram empurrados pela desesperança de lá e por vislumbrarem a esperança daqui. Buscavam vida digna, o exercício pleno da cidadania. Mas hoje nós podemos afirmar que o Brasil começa a reabilitar as esperanças, a ressuscitar as esperanças sepultadas sob os escombros produzidos pela corrupção e pela incompetência daqueles que nos governaram nos últimos tempos. Há reformas em andamento, com avanços e recuos, com atraso, é verdade. Nós não nos conformamos com o desperdício de oportunidades.
Sempre afirmamos, o Brasil está diante de uma grande oportunidade, mas aí temos que conjugar o verbo de outra forma. O Brasil estaria diante de uma grande oportunidade. Nós não podemos mais desperdiçar as oportunidades que a população nos oferece para promover o crescimento do nosso país. Temos a reforma tributária em discussão, temos a reforma da Previdência em discussão, temos que discutir a reforma política, temos que discutir a reforma do sistema federativo. Enfim, há necessidade de uma ruptura com o sistema fracassado para dar origem a um novo sistema de eficiência na administração pública brasileira. Há uma agenda econômica essencial para o futuro do nosso país e nós estamos debatendo presentemente esta agenda. Mas para muitos pode não ser, para mim é. A agenda de combate à corrupção é também uma agenda econômica e eu explico por quê. Ela foi prioridade para a população na campanha eleitoral. Foi também prioridade para os candidatos na campanha eleitoral. Depois da eleição, ela continua prioridade para os eleitores, mas não é mais prioridade para muitos dos eleitos. Há no Brasil hoje um enfrentamento daqueles que querem o combate implacável à corrupção e apoiam a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça, apoiam a Operação Lava Jato para desbaratar definitivamente a organização criminosa que nos assaltou. E do outro lado estão aqueles que querem o restabelecimento do sistema de impunidade que derrotou a justiça nos últimos anos. Mas está surgindo uma nova justiça no Brasil. Antes, vocês sabem, o conceito de justiça no nosso país era que ela existia para prender os pobres, e especialmente negros. A partir da Operação Lava Jato, nasceu a nova justiça, que para se completar, é preciso que se aprove um projeto de minha autoria, que está na Câmara para a deliberação final, já aprovado no Senado, que acaba com o foro privilegiado das autoridades brasileiras. A nova justiça nasceu quando o brasileiro pôde assistir na televisão a algema em braços ricos. Quando o povo brasileiro pôde ver na televisão poderosos do empresariado nacional, especialmente empreendedores de obras públicas, lideranças políticas prestigiadas, ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros, ex-parlamentares presos pela Operação Lava Jato. Nascia uma nova justiça no Brasil. E é irreversível. Há sim uma conspiração contra a Operação Lava Jato. E no tabuleiro desta conspiração, várias peças se movem. Em determinado momento, o Congresso Nacional aprova uma lei de abuso de autoridade, que na verdade tem um único objetivo: intimidar, amedrontar os que investigam, os que denunciam e os que condenam, para proteger os criminosos de colarinho branco. Não há outra razão para a aprovação de um projeto estapafúrdio como esse, com um texto horroroso, que permite as interpretações variadas ao sabor das conveniências, das circunstâncias e dos interesses localizados. Nós pedimos, 36 senadores, assinamos um manifesto dirigido ao presidente da República para que ele vetasse integralmente esse projeto. A notícia de hoje é que vetará 19 artigos desse projeto.
O correto seria o veto total. Esta não é a oportunidade para se discutir abuso de autoridade. Essa é a oportunidade para se colocar na cadeia os ladrões do dinheiro público. Essa oportunidade, sim, para apoiar os ícones da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Não é hora de atirarmos contra os mecanismos de investigação. Nessa peça do tabuleiro, você chega ao Supremo Tribunal Federal e vê o presidente da Suprema Corte monocraticamente decidindo que informações sigilosas do COAF não podem ser utilizadas em investigações, nos inquéritos em curso, para proteger determinadas figuras de conhecimento notório no nosso país. E de outro lado, outro ministro do Supremo monocraticamente impede a Receita Federal, que investigava 133 autoridades do país, de repassar as informações às autoridades judiciárias para as medidas judiciárias cabíveis. Investigação, denúncia e julgamento. O COAF desaparece. Ele é transformado em outro órgão e fica sob a dependência do Banco Central. Deveria estar no Ministério da Justiça, sob a alçada do ministro Sérgio Moro. A Receita Federal é impedida de fornecer essas informações por intermédio de seus auditores. E com isso, o Brasil desrespeita compromissos assumidos internacionalmente de combater a corrupção, especialmente a lavagem de dinheiro. Outras peças se movem nesse tabuleiro da conspiração contra a Operação Lava Jato. Mas eu posso tranquilizá-los: governante nenhum, autoridade nenhuma terá força suficiente para derrotar a vontade popular de ver o desbaratamento das quadrilhas que se instalaram no país para roubar o nosso povo. Podem ter certeza disso. Se há hoje inimigos poderosos conspirando contra a Operação Lava Jato, há uma nação de pé, disposta a resistir e promover todas as mudanças que se constituem na exigência maior desta hora no nosso país. Eu disse que o combate à corrupção é parte da agenda econômica e vou explicar agora por quê. Por essa razão, eu advoguei sempre que a Operação Lava Jato, que hoje é um símbolo do combate à corrupção, pudesse ser institucionalizada como uma política de Estado de combate permanente à corrupção no nosso país. Porque se o nosso país se apresentar diante do mundo que voltou a ser sério, certamente os investimentos que de lá foram expulsos pela incompetência e pela corrupção retornarão gerando emprego, renda, receita pública e promovendo o nosso desenvolvimento. Eu tenho essa convicção. O mundo há de encarar o Brasil a partir de agora com outros olhos. Porque antes, no ranking dos países mais corruptos do mundo, o nosso ocupava um lugar vexaminoso de destaque. A Transparência Internacional, com sede em Berlim, na Alemanha, todos os anos elenca os países mais corruptos do mundo. E os grupos econômicos mais poderosos escolhem para os seus investimentos as nações que possuem os menores índices de corrupção, onde há segurança jurídica, onde o ambiente de negócios com a desburocratização, as facilitações estimulem o empreendedorismo. E nós perdemos muito tempo. Essa Transparência Internacional diz que se nós tivéssemos os mesmos índices de corrupção da Dinamarca,
nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. Portanto, nós estaríamos fugindo da armadilha da renda média. Esse linguajar dos economistas, que define os países subdesenvolvidos e que define os países emergentes em desenvolvimento e os países desenvolvidos em primeiro mundo, esses são os países da renda alta. E a superação das nossas dificuldades aqui já afirmadas como prioridades, o ajuste fiscal, a retomada dos investimentos e da produtividade, são os instrumentos capacitados a nos oferecer condições de fugirmos desta armadilha da renda média e, transpondo esse obstáculo, chegarmos à condição de país desenvolvido com renda alta. E sem dúvida, o combate à corrupção é fundamental. Certamente, nós não temos estatísticas que, confrontadas com outras estatísticas, nos asseguram ser a realidade dos fatos, mas elas apontam, elas sinalizam para a proximidade da realidade. Então fala-se que o Brasil perdia mais de 200 bilhões por ano com a corrupção. Agora, na Operação Lava Jato, mais de 14 bilhões já foram devolvidos aos cofres da Petrobras. Enfim, eu não quero cansá-los com uma narrativa prolongada, mas eu reputo que as reformas são necessárias. Qualquer reforma isoladamente, exemplo, a reforma da Previdência, por si só não resolverá os problemas do país, mas esse conjunto de medidas, de providências, de reformas, de mudanças, certamente levará o país a um desenvolvimento econômico invejável. O Tarcísio mostrou aqui uma das nossas riquezas. Eu tive a oportunidade de percorrer um pouco o Brasil. Gostaria até de ter percorrido mais. Não tive as condições materiais necessárias para isso. Mas onde fui, fiquei encantado de ver o país multifacetado, um país múltiplo, mas com belezas naturais fascinantes, com potencialidades econômicas incríveis. E nós só encontramos uma justificativa para as desigualdades sociais existentes, para o crescimento econômico aquém das nossas potencialidades, crescimento econômico que é incompatível com a grandeza do país. Só há uma razão: os governos que tivemos. A esperança é de que novos tempos virão, novos governos ocorrerão, a nação democraticamente amadurece e sabe que nós somos vítimas ou não das escolhas que fazemos. Se escolhemos bem, plantamos o infortúnio. Se escolhemos bem, plantamos o desenvolvimento, a prosperidade, a felicidade. Se escolhemos mal, plantamos o infortúnio, a pobreza, a violência, o subdesenvolvimento. Nós acreditamos no Brasil. Ele é maior do que as nossas divergências de natureza política. E o Brasil, que estabeleceu no último pleito eleitoral um confronto de esquerda com direita, há de acabar com essa dicotomia, porque existe vida inteligente além da extrema esquerda e da extrema direita. É um país múltiplo, com correntes de opinião política diversas, e nós não podemos aceitar esse jogo que só interessa aos extremos. Os extremos alimentam esse debate, alimentam essa disputa, e só aos extremos interessa essa dicotomia que não ajuda o país a crescer e que não faz bem ao sistema democrático. Vou concluir.
se quiserem fazer indagações, me coloco à disposição. Vou concluir dizendo que o Brasil vai avançar. Eu não sei quanto tempo levaremos para tapar um buraco enorme, aberto, eu repito, pela consagração da incompetência administrativa de forma plena nas últimas gestões brasileiras. Não sei quanto tempo levaremos, mas tenho certeza, chegaremos lá. O Brasil se transformará na grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado. Podem acreditar no nosso país. Aqueles que vieram para cá desesperançados lá, certamente, se desejarem, encontrarão razões para o retorno, porque o Brasil passa a ser diferente. O Brasil será diferente. Escrevam isso, o que estamos dizendo neste ano de 2019. Brevemente o Brasil será reconhecido como uma grande nação. Há muito tempo, há séculos, Tiradentes dizia: se todos nós nos unirmos, poderemos transformar esse país numa grande nação. E eu continuo repetindo Tiradentes: nós vamos nos unir e vamos transformar o Brasil na grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado a norte-americanos e a brasileiros. Estou à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Levarei para o Brasil esse amor. Muito obrigado. Se houver perguntas, fiquem à vontade. Estou à disposição. Se não houver perguntas, então vamos, os meus agradecimentos pela oportunidade, e certamente teremos. Pois não. Eu não ouvi bem daqui, mas... muito obrigado. Que Deus nos ajude sempre. Um abraço a todos.